iniciar a usar jogos de tabuleiro? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um entusiasta de jogos de tabuleiro. Comecei primeiro com RPG, mas hoje eu fui e voltei. Passei muito tempo jogando mais jogos de tabuleiro do que RPG, justamente porque estava mais fácil de arrumar gente para jogar do que o contrário, e agora inverteu o processo. Eu tenho mais facilidade em jogar RPG desde que a gente fez o canal, em jogar RPG do que em jogar tabuleiro. Mas eu acho que jogo de tabuleiro é um excelente caminho, um excelente gateway, vamos dizer, né? Como diria Sasha, para o RPG. Esse jogo que está na imagem, não sei se vocês já conhecem, eu acho que eu já mencionei ele antes aqui, é o Talismã. Talismã é um jogo antigo, só me engano, da década de 80, se não for mais antigo ainda. E ele é um bom exemplo de jogo que mistura os dois elementos. Então ele é um jogo com elementos de RPG. Você tem uma ficha, você tem os seus personagens, você vai juntando itens, você vai ganhando experiência e ficando mais forte. Então ele incorpora muitos elementos de RPG na construção dele, mas voltado para a lógica de jogo de tabuleiro. Vermelho pode falar melhor do que eu sobre jogo de tabuleiro, mas tem muito jogo de tabuleiro hoje que utiliza elementos de RPG e vice-versa. Eu acho que esse é um aspecto interessante. É muito fácil você encontrar elementos de um no outro. Né? Os RPGs, o D&D surgiu derivado de um jogo de tabuleiro. O Chainmail era praticamente um jogo de tabuleiro com poucas variações. E aí os caras olharam e falaram, a gente quer mais liberdade de interpretação e criação. E aí eles foram indo para o caminho que se desencadeou no D&D. Mas você tem hoje bons jogos, eu vou dar um exemplo, o Mansions of Madness, ou Deadwinter, ou Descent, fora os jogos de D&D, de fato, jogos de tabuleiro inspirados em D&D, que tem um pouco já dessa transição, e fazem um pouco dessa junção de elementos dos dois lados. Por que eu acho que ele é o jogo de tabuleiro é um bom caminho para você ir para o D&D? Porque são duas atividades que têm elementos em comuns muito fortes. São atividades que podem consumir bastante tempo de uma vez, então assim, tem jogos de tabuleiro que você vai jogar que vão levar 4, qualquer pessoa que jogou War, quando eu banco imobiliário quando era criança, se lembra disso? Levava 2, 3, 4, 5 horas numa partida, então pode consumir bastante tempo. Tem regras que são mais ou menos complexas, tem jogos hoje em dia que tem regras extremamente complexas, eu gosto de vários desses, e que exigem um estudo mais detalhado ali do manual e tal, e que de certa maneira exige um certo grau de imersão. Você não precisa da imersão pelo mesmo motivo do RPG, mas se você for jogar um jogo de tabuleiro e você não ficar atento, não ficar imerso, não ficar ali focado naquela atividade, começar a fazer, você vai ter os mesmos problemas do RPG, começar a pegar celular, começar a querer fazer outras coisas, aí vai chegar na sua vez, os caras vão falar sua vez, você vai olhar e falar assim, o que é pra fazer? E aí todo mundo vai querer bater em você, assim como acontece na mesa de RPG. Então eu acho que os jogos de tabuleiro são um bom caminho para você apresentar às pessoas. Se você conhece alguém que você acha que pode ter interesse no RPG, mas que tem vergonha, ou todos aqueles outros motivos que a gente apresentou, se você tiver acesso, comece com um jogo de tabuleiro que tenha mais elementos de interpretação, que dê mais elementos de escolhas individuais, que dê espaço para isso para o jogador, para ele ir assimilando essa ideia, assimilando a ideia de começar com um personagem, de escolher o caminho de evolução do personagem, de decidir o que o personagem vai fazer entre várias possibilidades, até ele assimilando que ele pode fazer de uma maneira ainda muito mais aberta, muito mais ampla na mesa de RPG. Os jogos de tabuleiro, tirando esses que você citou, que já eram mais próximos de RPG, normalmente eles fazem parte do hobby tradicional de toda a família, assim, né? Toda a família já teve um banco imobiliário, eu imagino, né? Um banco imobiliário, ou algum outro, um War, igual a gente citou aqui no chat. Então, já tem alguma familiaridade com como funciona o jogo de tabuleiro. Você joga os dados dentro das casinhas, coisa assim. Então você já tem ali um primeiro passo dado. E aí você pega, por exemplo, o Talismã, que é quase que, se olhar ali, a grosso modo, você consegue extrapolar o tabuleiro do banco imobiliário, que é um quadrado que você fica girando, e quando você cai nos lugares você tem algum tipo de recompensa, você tem algum tipo de ação. Então a pessoa já tem ali alguns passos andados na direção de entender o que está acontecendo. E aí, progressivamente, a pessoa vai compreendendo e extrapolando ali as diferenças entre um e outro. E o jogo de tabuleiro, ele já tem as regras fechadas em si,
e não tem muito pra onde você sair. Tipo, o personagem, normalmente quando são jogos que são similares a RPG, tem a ficha do personagem pronto lá, você joga com um elfo, com um anão, com um humano, com um dinossauro. E aí não tem muito o que fugir daquilo, já está estabelecido qual que é a ficha. E às vezes a progressão, não, esse arco aqui só pode ser usado pelo elfo, então só o elfo usa o arco, então os outros personagens não usam. Então é mais fechadinho, não tem tanto espaço para variação. Então é mais fácil da pessoa também, principalmente uma pessoa que é mais lógica, entender e compreender ali do que se trata. E aí depois que ela já está familiarizada com o contexto de que é uma aventura que isso aqui acontece, o personagem progride, às vezes você pode escolher caminhos que você vai seguir, igual no Talismã, você escolhe se você vai para o anel de dentro ou fica no anel do amigo de fora. E aí tem essas opções de escolhas que você pode fazer. Então, depois é uma progressão mais fácil para o RPG. Assim, então, é tipo aquilo que a gente estava fazendo, só que sem o tabuleiro. O resto fica tudo na sua imaginação. E aí, dá para dar uma desenrolada melhor em como que a pessoa progride do tabuleiro pro RPG de mesa. Marcelo falou assim que eu poderia falar melhor. Eu acho que não. Marcelo é um nerd de tabuleiro, ele estuda tabuleiro, mais do que eu. Mas ele falou isso porque eu trabalho com gamificação. Faço jogos, aplicação de jogos e gamificação para empresas. E isso envolve uma certa ciência. Então nós temos teoria de jogos, teoria de flow, teorias psicológicas, de recompensas, teorias de gamificação, um monte de coisa envolvida aí. E tem muita gente que fala disso, né? De ação-consequência, consequência-recompensa, ou então vai falar, como eu já falei, né? Do flow, desafios e esforço e tudo mais. Só que eu falo diferente, cara. Eu falo o seguinte: no jogo, um jogo, quando ele é jogado, e você tem uma imersão completa, quando você tem o interesse e a disposição e a aplicação dos esforços da pessoa para esse jogo, ela vivencia o storytelling da experiência, ela assimila as regras e ela começa a simular as situações de acordo com a mecânica, ou seja, ela realmente está dentro do jogo, você realmente vai conhecer essa pessoa. Então o jogo é um grande revelador de caráter. E eu não falo isso só para jogo de tabuleiro, não. Bom, vou dar um exemplo simples. Você, seu trabalho de, sei lá, de assistente administrativo ou assistente contábil, você trabalha numa firma chata, dentro do escritório, é o tempo inteiro reunião, é o tempo inteiro você tem que fazer aquelas tarefas maçantes, povo meio chatão durante a semana, um monte de cobrança. Só que vai chegando na sexta-feira, a galera marca aí no sábado o futebol. Marca um futebol no sábado. A galera vai jogar lá o departamento contra o outro. Ali, no futebol, as pessoas se mostram. É ali que você sabe quem é quem. É ali que a pessoa vai revelar o que ela é para o mundo. Então o jogo tem essa magia. O jogo faz com que a pessoa, quando ela entra, ela passa a transformar aquilo ali na realidade dela. E ela se abre completamente. Então, se você está querendo imergir uma pessoa no RPG e usa o tabuleiro para isso, é uma das grandes experiências que você pode proporcionar para ela. Por quê? Porque através do tabuleiro, através de um jogo de carta, através de uma vivência dinâmica, lúdica, de abstração, de interação social, de imersão, ela começa a se soltar e ela vai ver que ela está sendo aceita. O próximo passo, meu amigo, é extrapolar a imaginação no RPG. E aí você já rompeu todas aquelas dificuldades ali no início, porque ela já está imersa no negócio, então você já vai ter ultrapassado esses limites do celular, a vergonha já vai ter vencido algumas etapas, você já não vai precisar preocupar com isso daí, ela já vai absorver as regras e as coisas que você for apresentando para ela exatamente pela vontade dela em continuar, e vai ser um caminho sem volta, tá? E se a pessoa entrar de cabeça, cara, vai ser aquele jogador que quer jogar todo dia, se deixar.